Muito bem, quero dar boas-vindas a todos vocês ao nosso tema de hoje, nossa aula de número 5. É um tema muito interessante, acho. Pelo menos o professor acha. Porque nós iremos sair um pouco daquele contexto mais judaico, né, mais familiar, aí ao mundo bíblico, enfim, para um contexto mais amplo e muito mais complexo, do ponto de vista cultural, por conta das crenças diversas, né? O mundo grego, o mundo romano, são um desafio para esse cristianismo nascente. Então a gente vai, nessa aula, trazer um panorama desse contexto greco-romano. Vamos utilizar bastante hoje um vídeo, um documentário, que fala das crenças gregas, as mitologias, os deuses na Grécia, o que eles pensavam sobre a morte. E aí algumas conexões muito interessantes. Tá? A gente vai ter uma parte aqui que vai falar de um lugar que os gregos acreditavam ser a morada dos mortos, para onde iam as pessoas depois dessa vida. E como isso tem conexão com também a linguagem do Novo Testamento. Então, um lugar chamado Hades, por exemplo. Já ouviram falar disso, né? Então, aparece no mundo grego já. Então, esse documentário é bem interessante. E ele mostra também as explicações que os gregos davam para a origem da vida, do cosmos, né? De todas as coisas, enfim. Mas antes de entrarmos no tema propriamente, eu quero passar a vocês uma indicação de bibliografia que, na aula passada, o Jurandir me solicitou sobre aquela segunda revolta judaica que nós estudamos aqui, do ano 133 ao 135. É uma parte importante da história dos hebreus, naquele momento pós-queda do templo, mas pouco se estuda sobre isso, não é verdade? A gente, às vezes, conhece quase que sempre, né, a primeira revolta, né, do ano 66, a guerra de judeus contra romanos, a queda do templo, a expulsão dos judeus, e parece que a história se resolve por ali. O que não é verdade. Nós vimos na aula passada que há uma segunda revolta, que inclusive anuncia um Messias, não é? Um líder, o Simão Bar Koziba, que é aclamado como o Messias que finalmente chegou. Chegou para reinar, vai assumir Jerusalém, ele monta exércitos, eles tomam o poder, etc. Até que, finalmente, no ano 135, há um novo confronto com Roma e eles são derrotados. Então, eu estou indicando alguns livros, não há muito material específico sobre isso. Tá? Então, eu indiquei algumas biografias que são mais conhecidas, mais acessíveis. O que nós temos normalmente são fragmentos, pequenos trechos nos grandes livros que tratam da história antiga. Então, essa indicação é uma indicação bem selecionada. Então, o Jurandir está ali com a lista, depois, se mais alguém quiser anotar, tiver interesse, vale a pena. Também vamos usar nessa aula de hoje um livro do sociólogo Rodney Stark, O Crescimento do Cristianismo. A gente vai depois falar com mais detalhes desse livro, especialmente de um capítulo. Se não der tempo da gente aprofundar muito hoje, na aula que vem nós vamos adentrar um pouquinho mais nesse capítulo, que mostra a realidade social do mundo greco-romano, especialmente em relação às mulheres e à condição de crianças abandonadas, naquele momento em que surgiam as primeiras comunidades cristãs. Está muito interessante, né? Uma abordagem histórica, com levantamento de dados, de fontes, enfim. Tudo bem? Então é esse o nosso tema, vamos caminhar por ele. E lembrando o que a gente tem realçado aí em cada aula, sempre que houver uma questão, uma pergunta, vocês podem participar, perguntar. A única condição é usar o microfone, né? Porque nós estamos gravando aí as aulas. Então usar o microfone para que a gente consiga depois também colaborar aí com os que estão acompanhando o curso à distância. Vamos começar então, Fernando? Vamos ver o nosso primeiro ponto. Tem uma... Isso pode seguir, por favor, o próximo. Tem um primeiro tópico, na verdade é uma pequena introdução. Fontes para estudo do contexto em que surgiu o movimento cristão. Quais fontes nós temos para conhecer um pouco esse passado do mundo ali, do Novo Testamento, enfim. Então, rapidamente, a gente não vai detalhar, apenas vou fazer rápidas referências a essas fontes.
Um primeiro conjunto delas provém dos achados arqueológicos que nós estudamos aqui na aula passada, daquela comunidade do deserto, a comunidade de Qumran, não é? Encontradas estas fontes em 1947. Então, esses achados arqueológicos, que estão hoje à disposição para pesquisas lá no Museu de Jerusalém, revelaram para os pesquisadores do mundo antigo coisas assim impressionantes sobre as crenças, os costumes judaicos, as tensões políticas, sociais daquele período, enfim. Então, essa é uma fonte importante, bastante usada para entendimento e interpretação desse período. Né? Descreve ali o confronto que a gente estudou. Sim. Outras fontes que nós temos são autores antigos, autores que são contemporâneos a esses fatos ali do primeiro século. Alguns deles, assim, mais conhecidos, citados aqui. Flávio Joséfo, nós vamos dar mais detalhes sobre ele no próximo slide, que também foi mencionado aqui na aula passada. Ele participou daquela revolta, liderou a revolta judaica no ano 66 contra Roma, não é isso? Acaba sendo capturado, daí levado para Roma, recebe um novo nome, o nome Flávio, torna-se um cronista dos romanos e escreve a história dos hebreus, a história da guerra, enfim. Acabou sendo uma fonte muito importante, porque é um judeu escrevendo sobre a história do seu povo. E ele faz referência ao cristianismo nascente. Um outro autor também bastante conhecido na história, chamado Tácito, do ano 115, 117, e Suetônio, do ano 120. Então vejam, pela datação, que são relatos muito próximos dos acontecimentos ainda. Por isso a importância desses autores. Vamos ver alguns breves exemplos desses textos. Flávio Joséfo, por exemplo, cita no livro Antiguidades Judaicas essa frase aqui, que é muito interessante, né? Diz ele, está se referindo aí às autoridades. Fez comparecer diante dele, né, o sumo sacerdote Anã, o irmão de Jesus chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros, como transgressores da lei, e os mandou lapidar. É uma citação histórica importantíssima. Por quê? Por dois aspectos, principalmente aí. Primeiro, que faz referência a personagens que também aparecem no Novo Testamento, não é? Inclusive cita aí Tiago, né? O próprio, um dos líderes da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, assim conhecido, e faz referência, ao falar do irmão de Jesus, do próprio Jesus, evidentemente. Então, é um depoimento que traz uma revelação importante desse personagem chamado Jesus, que andou por ali, pela Galileia, pela Palestina, e é citado como alguém que participou daqueles acontecimentos históricos. Também, uma outra citação do Joséfo, essa mais ampla, mais detalhada, que revela também coisas assim que impressionam bastante. Primeiro, ele vai fazer referência aqui ao movimento de Jesus e dá alguns detalhes de como Jesus era visto, interpretado, como as pessoas creram nele. E o fato de Joséfo não ser cristão acaba sendo um elemento importante aqui. Porque não é alguém escrevendo para defender Jesus, fazer apologia, etc. É alguém que está relatando os acontecimentos, de fora, né? Da fé cristã propriamente. Então diz ele, por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, né? Assim visto e entendido, pois ele era realizador de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam alegremente a verdade e que arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Então, menciona de novo Jesus como um líder carismático que mobilizou massas, pessoas, muitos creram no que ele pregava, a atribuição de coisas extraordinárias que ele fazia, não é isso? Ele era considerado Messias. Não que ele, judeu, Flávio Joséfo, assim acreditasse, mas ele está descrevendo. Embora Pilatos, olha outra referência histórica importante. Fala de Pilatos, personagem também citado no Novo Testamento. Por acusações de nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessaram de proclamar que, passado o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Olha outra referência interessante.
O Joséfo diz que há seguidores de Jesus que anunciam que ele lhes apareceu vivo ao terceiro dia. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Então, o depoimento de Joséfo, que é do ano 100. Joséfo vive do ano 33, 34 até o ano 100. Então, ele conhece personagens, ele viveu a realidade ali judaica, ele conheceu irmãos de Jesus, discípulos de Jesus, e faz referência a eles. Essa parte que ficou em vermelho, em tom vermelho ali, é porque há um debate se essa frase de fato é de Joséfo, ou se foi incluída mais tardiamente. Então eu deixei, porque há pesquisadores que dizem ter sido um acréscimo tardio. Enfim, de qualquer maneira, isso não diminui a importância das outras informações históricas que aparecem ali. Pode passar, por favor, Fernando? Uma outra citação histórica vem de Tácito, um historiador que escreve lá pelo ano 115, 117, e quando faz referência ao incêndio que aconteceu na cidade de Roma no ano 64, ele cita Nero como um personagem protagonista aí desse processo, e aí menciona também, num tom até de denúncia, de crítica, o movimento cristão. Acho que vale a gente ler. Diz ele: Nero fez passar por culpados e submeter a refinadíssimos tormentos os que o povo chamava cristãos e, faltou ali um E, e o odiava por suas ações nefandas. Cristo, fundador da seita, cujo nome haviam adotado, fora justiçado pelo procurador Pôncio Pilatos, sob o reino de Tibério. Olha novamente aí as conexões históricas com o que é citado no Novo Testamento. Mas a funesta superstição, reprimida no momento, tornava a propagar-se não só na Judéia, lugar de origem daquele mal, então vejo que é um historiador bastante crítico do movimento cristão, mas também em Roma, onde confluem e encontram quase todas as atrocidades e vergonhas do mundo. Ele está fazendo um relato bastante parcial, carregado de interpretações dele mesmo, de que aquele movimento que começou na Judéia, etc., cresceu, se espalhou e chegou a Roma. Está em Roma, incomodando. E aí o incêndio do ano 64, que teve Nero como seu autor, acaba respingando nos cristãos. Quando ele se vê acuado, depois da cidade quase toda ter sido queimada, 14 grandes bairros de Roma foram destruídos, Nero acaba culpando os cristãos e eles vão ter que pagar com perseguições, martírios e tudo mais que Nero impôs sobre eles. A próxima citação é de Suetônio, um outro historiador do ano 120. Ele fala dos judeus que estavam em Roma e que no ano 49 foram expulsos da cidade de Roma. Ao falar dessa expulsão, ele diz assim: Cláudio, que é o imperador reinante naquele momento, expulsou de Roma os judeus, continuamente turbulentos, pelas instigações de Cresto. Cresto é um termo que provavelmente se refere a Cristo. Então, novamente, um outro historiador, um outro autor que não é cristão, está falando de um movimento que está causando polêmica na cidade de Roma. Pode passar o próximo, por favor? E aí, finalmente, fechando essa rápida introdução aqui com as fontes, também um episódio muito curioso, lá pelo ano 110, envolvendo um governador romano da região da Bitínia, que ao ver o movimento cristão crescendo ali na sua região, na sua cidade, e preocupado com as relações que a comunidade externa estava tendo com esse movimento, a comunidade estava denunciando esse movimento cristão como sendo um problema, entre aspas, ali, porque esses cristãos eles estão esvaziando, por exemplo, as grandes festas aos deuses romanos. Tem as grandes festas que as cidades fazem, como forma de pedir proteção, agradecimento aos deuses, oferendas e tudo mais, e esses cristãos não estão indo nas festas. E isso começa a trazer problema na cidade. Problema para o comércio, para as hospedarias, os hotéis, os meios de transporte, etc., os restaurantes, enfim, os comerciantes estão bravos, Porque as grandes romarias, as grandes peregrinações que aconteciam,
nas cidades, por conta das celebrações religiosas, já não tem mais aquele grande apelo. Em outras palavras, essa religião é uma religião que traz problemas sociais e econômicos, né? E aí há denúncias, e isso começa a preocupar o governador da Bitínia. O que ele faz? Ele pega, então, e manda uma carta ao imperador, perguntando o que tem que fazer. O que eu faço com esse movimento, né? E ele manda ao imperador Trajano essa correspondência. E aí há uma resposta, né? Que o imperador traz para ele, e nessa resposta o imperador diz: olha, se você receber denúncias muito recorrentes e formalizadas, os convoque para uma audiência e ouça o que eles têm a dizer, tente demovê-los dessa ideia. Se um ou outro se insistir demais e de fato declarar uma inimizade ao Estado, ao Império, etc., que receba algumas punições e, enfim, outras penas. Do contrário, ignore, porque é uma questão religiosa, o imperador não está muito preocupado em se envolver nessa polêmica. Mas uma frase, uma citação, chama muita atenção. Quando o Plínio menciona um costume cristão, ele diz entre suas práticas religiosas consta de se reunirem num dia fixo para cantar um hino a Cristo, como se fosse Deus. Então, uma coisa interessante aqui, importante. Os cristãos têm um costume de se reunirem num dia fixo. Provavelmente já não é mais o sábado judaico, provavelmente já seja o domingo da ressurreição, por conta do significado que esse dia trazia para aquele movimento, o dia da vida, da ressurreição, enfim. E segundo ponto interessante, eles consideram esse Cristo como sendo um Deus. Aí já entra um outro dado interessante, né? A fé dessa comunidade nascente já está sendo elaborada e esse Cristo já é celebrado. Estamos falando aqui de século II, né? Começo do século II. Então nós temos nesse conjunto de fontes e documentos antigos, desde fontes arqueológicas, lá de Qumran, como os autores que nós vimos, Joséfo, Tácito, Suetônio, chegando a essa correspondência aí, administrativa de um governador com o imperador, um conjunto de documentos, conjunto esse que nos ajuda a chegar um pouco mais perto desse cenário histórico que emoldura aí o Novo Testamento. Tá? Além disso, o que mais nós temos? E aí a gente vai entrar agora numa primeira parte do vídeo. Pode passar o próximo slide, por favor, Fernando? Só para a gente agora já fazer aí a passagem, né? A transição para o documentário que a gente vai ver agora, em parte. Essa outra fonte interessante provém das mitologias e crenças que os gregos cultivavam. Né? Por séculos cultivaram essas mitologias famosas, que ajudavam a explicar o mundo, a vida, as coisas. E quando o Império Romano tornou-se o grande poder político no mundo antigo e conquistou o antigo Império grego, se não politicamente, mas culturalmente, tudo mais que o mundo grego cedeu aos romanos, essas crenças e mitologias foram retrabalhadas pelos romanos, preservadas, em muitos casos adaptadas com novas nomenclaturas. Os antigos deuses foram sincretizados, então uma antiga divindade recebe um novo nome para poder fazer equivalência com aquilo que os romanos também já acreditavam, enfim. Preservou-se esse passado mitológico de crenças que a gente vai agora observar no documentário. Antes da gente ver essa primeira parte do documentário, eu chamaria atenção para pelo menos dois aspectos que vão aparecer agora nessa primeira parte. O primeiro aspecto, as divindades que vão aparecer ali. Afrodite, Artemis ou Ártemis, e também o termo Hades, que é, de alguma maneira, indicação de um lugar, a princípio, um lugar para onde os mortos iam, de acordo com as cosmogonias gregas, as explicações do mundo do além, até a ideia de um deus chamado Hades também, porque acreditava-se que nesse lugar onde estavam os mortos também havia uma divindade chamada Hades que cuidava deste lugar. Então, como é que isso, de alguma maneira, faz conexões com a narrativa do próprio Novo Testamento? Já que a ideia de Hades aparece de forma bastante direta no texto de Lucas 16,
e em outros momentos de forma um pouco mais indireta. Tá? Então, tentar fazer algumas conexões, esse é o segundo ponto, com aquilo que a gente vai ler nas narrativas do Novo Testamento, nas cartas, né? Principalmente nas cartas. Tudo bem? Vamos fazer isso então? A gente vai assistir essa primeira parte. Jurandir, você nos ajuda lá? Não, alguém já está fazendo isso por nós, né? Diminuir aí a claridade. Então vamos acompanhar esse documentário. A primeira parte tem 11 minutos, tá bem? 11 minutos. E durante a exposição, gostaria que vocês tentassem observar esses aspectos, tá? Grécia. Uma cidade viva, com comércio e cultura. Ela é também uma cidade de fé. Fé grega ortodoxa, parte do grande ramo oriental do cristianismo. Mas já existiu um outro mundo aqui, do qual restam apenas fragmentos torturantes. Os que voltam no tempo, acima e abaixo da terra, estão em busca de um mundo igualmente vivo e religioso. O mundo da Grécia Antiga. Ele ainda fala para nós através de um de seus legados, a mitologia grega. Era povoado por muitos deuses e deusas, cada um com determinados poderes no mundo, e cada um com sua própria história. Por dezenas de milhares de anos anteriores ao tempo bíblico, contos sobre deuses e seus feitos eram passados adiante por contadores de histórias. It is extremely hard, but one tries to fantasize of what was it like in those days. I think favorite stories of gods must have been, thinking back, what did the child think and was impressed about was, how did Zeus give birth to Athena from a headache? Apollo, who was a very wild young man, who then developed into being the god of order, of music, of art. Poseidon, who would create storms when he was angry. Athena, who was the protector of our capital city and was in favor of peace. Presidindo sobre todos estava Zeus, Deus do céu, Deus do trovão. Zeus is a sky god, and you're in the domain of Zeus when you're out there in nature. Zeus had some control over whether you had a good day or a bad day, and a good life or a bad life. He had two jars on the doorsill, and there was a jar of good and a jar of evil. And to each man, Zeus would pour out a portion of good and a portion of evil. Havia Afrodite e Ártemis, dois lados da mesma moeda. Aphrodite. And what is she the goddess of? She is the goddess of sexuality, female sexuality. She's a goddess of beauty. She's associated with lots of fertility issues. You have Artemis on the other side. Artemis, who is this chaste virgin. E Apolo, que como todos os deuses e deusas da Grécia Antiga, tinha mais de um poder. He is the organizer, the civilizer. He's the one who brings roads to places where there were never roads before. He's the one who heals, but he also can bring plague. And this is something that happens in the case of many Greek gods. If they can cause something, they can also stop it. He was a god, as heard it most brilliantly put, a god of distance, and therefore he would deal with people not face to face and hand to hand. He was better at shooting his bow and killing people from a very far off distance, and therefore his loves perhaps are best kept at a distance too. Esses deuses e deusas surgiram à medida em que os gregos antigos buscavam sentido e talvez fé num mundo constantemente mutável. Suas histórias foram adornadas e modificadas através dos tempos, conforme diferentes civilizações entravam em contato com a Grécia Antiga. Greece has been inhabited since about 70,000 BCE,
And there were invasions of people from the Middle East and from the North. And each invasion led to not another set of divinities, but further layers of divinity added to the existing divinities. So Greek gods are a real amalgam of multiple cultures of the Middle East mostly. The Greek gods were of such diversity that they are unlike many of the other gods from around the Mediterranean because they incorporated elements of a lot of different peoples around them. And they don't clearly match a lot of the other peoples, say, in Celtic or Italian religions. Essas histórias foram sendo passadas através da tradição oral, mas por volta de 750 a.C. foram reunidas, organizadas e escritas. Apesar de pesquisadores debaterem se um ou vários autores estiveram envolvidos nessa proeza, a crença popular é de que foi apenas um: Homero. As far as we know, the real crystallization of Greek mythology was around the time of Homer, 750 BC. And with Homer, we find the creation of Greek mythology and the creation of the gods. Homer gave the Greeks their gods. Homer was effectively the closest thing the Greeks had to a Bible. No começo, Homero nos conta, havia oceano, espírito em forma de grande, circular e infinito rio, correndo eternamente de volta a si mesmo. Havia também uma outra presença, Tétis, às vezes chamada de a primeira mãe. Quando finalmente se encontraram, deram início a uma linhagem de descendentes, que depois produziria os deuses e deusas dos gregos antigos. Cerca de 50 anos depois de Homero, o poeta Hesíodo compôs a Teogonia, na qual descreve também a criação dos deuses. Mas, segundo Hesíodo, o mundo começou diferente. Primeiro havia uma presença sobrenatural chamada Caos, nome que significava vazio e não desordem. Once upon a time, there was chaos. And after chaos, there was a goddess called Gaia, Earth. And Gaia slept with, married, mated Uranos, heavens. Urano, entretanto, não queria filhos. Ele se sentia ameaçado por eles e evitava que nascessem. Gaia conspirou com Cronos, um de seus filhos por nascer, que castrou seu pai, supostamente de dentro do útero da mãe. Os genitais feridos de Urano caíram no mar, de onde emergiu uma surpreendente entidade, Afrodite, deusa do amor. Essas histórias constituem o que é conhecido como mitologia grega, derivada da palavra grega mitos. Ela implica algo falso. Mas para os gregos antigos, essas histórias eram uma questão de fé. Elas ajudavam a explicar como e por que o mundo funciona dessa forma. Interestingly, love and war, or violence and sex, are deeply connected in Greek mythology, and not only in Greek mythology, but in a number of mythologies. Why are these two things deeply connected? I think that the ancient peoples, and certainly the Greeks, felt that deeply passionate feelings were somehow connected in the human mind and in the human emotions. That is, great desires and great fears or great hatreds were somehow linked. Nesse sentido, as histórias e personagens da mitologia grega tinham emprego real na vida. A história da criação de Hesíodo conta como Cronos liberta seus irmãos e irmãs do ventre de Gaia. Esses seres ficariam conhecidos como titãs, nascidos só depois de seu pai ter sido castrado. O tema do conflito entre pai e filho continua, pois Cronos mataria então seus próprios filhos. Cronos married Rhea,
Every time Rhea gave birth, he'd swallow the children. Rhea desperately wanted to have some children, and so she took one baby, Zeus, when he was born, and wrapped him up and hid him in a cave in Crete to be raised, and gave Kronos a stone wrapped up in swaddling clothes that he swallowed so that he thought he was swallowing the baby. Well, Zeus grew up, came, attacked his father, and all the children emerged. And those were the beginnings of the Olympian gods. Zeus recupera a pedra com a qual sua mãe enganou seu pai. Ela pode ser vista ainda hoje no templo sagrado de Delfos. There's always a kind of inherent conflict and tension between fathers and sons. Greece has been, really until this century, a subsistence economy. And so if you have a small farm, the father is in charge of that. The son, even the first son, is not going to get any kind of rights until the father moves on, retires or dies. What is the concern there? There's a real concern, obviously, about issues of succession and power. Depois de Zeus resgatar seus irmãos e irmãs de seu pai, ele se apoderou do Monte Olimpo. Dessa fortaleza, eles lutaram para controlar o mundo contra seu pai, suas tias e tios, todos eles titãs. Finalmente, os deuses e deusas do Olimpo prevaleceram. Aceitaram Zeus, que era também Deus do céu, como seu rei. Mas os seres humanos ainda teriam que aparecer em cena. A seguir, a perturbadora e provocante chegada da humanidade no mundo. Isso, até aqui, essa primeira parte. Não vamos entrar ainda na parte aí dos humanos, né? Por enquanto, só essa parte aí dos deuses criados, os titãs, etc. Esse mundo que está numa outra dimensão ainda, de acordo com essas mitologias. Bom, antes da gente ver uma parte seguinte, o que a gente poderia destacar aí nessa primeira abordagem? O que chama atenção para a gente pensar aí nesse contexto do Novo Testamento e tudo mais, de imediato? O que a gente poderia destacar? Algumas coisas que chamaram aí a atenção de vocês. As questões envolvendo pais e filhos, as relações de poder, de tensão, conflitos. Deuses que, na verdade, são criações da imagem e semelhança dos humanos, né? Quer dizer, os humanos criam os seus deuses, a sua própria imagem e semelhança, para tentar explicar a vida, as coisas, de onde vêm as guerras, os conflitos, a violência. Interessante como é que esses deuses são violentos. Eles também traem, são vingativos, eles matam, né? Enfim, enganam, né? A mentira está presente. É o eterno esforço humano de tentar explicar as coisas a partir dos seus próprios referenciais. E uma tendência humana também de criar os deuses à sua própria imagem e semelhança, né? O que vai na contramão, vai como um contraponto à tradição judaica semítica, em que você tem um Deus, não vários deuses. Um Deus que cria os humanos à sua imagem e semelhança, numa outra perspectiva. Então, acho que esse é um ponto assim, interessante para a gente entender como foi desafiador para o judaísmo e depois para o cristianismo, também nascente, falar essas culturas, não é? Se comunicar com esse mundo, se comunicar em termos culturais, em termos de uma linguagem que pudesse ser, né, acessível, enfim, compreensível. Então, o desafio é enorme. Se trabalhar uma perspectiva monoteísta, um único Deus, que é diferente, né, de todas essas cosmogonias, essas formas explicativas que os gregos traziam. Acho que esse é um primeiro ponto também bem interessante. Agora, há um outro dado, né, que vai aparecer, já apareceu, mas vai surgir agora na outra parte que a gente vai observar, que são as conexões de linguagem
que os cristãos vão usar para poder falar essa realidade também. Paulo vai fazer muito isso. A gente vai ver isso na próxima aula, quando a gente começar a falar de Paulo. Ele foi estrategista. Quando ele chega lá numa cidade, ele vê lá os altares dos deuses diversos que tinham lá, não é? Muitos altares, muitos deuses. Aí observou lá que tinha um altar ao Deus desconhecido, né? Porra. Então aí a sacada do antropólogo, né? Daquele que observa um elemento na cultura para poder se comunicar. Então a perspicácia missionária, a estratégia do comunicador, Paulo aí nesse caso. De dizer assim, olha, é exatamente desse Deus aqui, desconhecido, que eu estou pregando. É sobre ele que eu quero falar. Então ele criou o que se chama na antropologia missionária de uma ponte de contato e de comunicação. Falou sobre esse Deus, e a partir dali criou um mínimo de comunicação, pôde ser ouvido, de alguma maneira respeitou aquele lugar e aquele ambiente para poder falar, e ganhou, em parte, aí, a confiança dos seus ouvintes. Então, é esse movimento cristão rumo a essa cultura complexa, muito ampla, que vai marcar o cristianismo nascente. Nós vamos ver um pouco na aula que vem sobre a vida de Paulo, a trajetória dele, os lugares por onde ele passou, os lugares onde ele estudou e o que ele estudou e aprendeu para poder falar também a esse mundo. Então, a formação ampla que Paulo teve em Tarsis, até os 18 anos, e outras formações que ele teve posteriormente em Jerusalém, mais religiosa, vão fazer dele um grande conhecedor desse mundo e dessa realidade, para poder, então, se comunicar. Tudo bem? Algo mais que vocês queriam destacar nessa parte que a gente viu? Tudo bem? Vamos ver a parte de 1.9 agora em diante? A gente separou um trecho lá, 1.9 a 1.13, pequeno trecho aí de 4, 5 minutos, que vai trazer mais alguns dados aí legais para a gente observar, tá? E aí a última parte do documentário que eu acho assim mais parecida com o que a gente tem do próprio Novo Testamento. Aí vai fazer conexões, inclusive com questões, aspectos do próprio Novo Testamento, tá? Debaixo das planícies férteis e das paisagens ensolaradas da Grécia Antiga, havia um outro domínio, um lugar escuro e de mau augúrio. A seguir, o aterrador destino das almas mortas na Grécia Antiga, o mundo subterrâneo. Quando os gregos da antiguidade morriam, ou eram enterrados ou cremados. Depois da morte, havia o mundo subterrâneo, uma espécie de existência sombria, onde não havia vida após a morte consciente. Ninguém ia para o céu. Ele era de domínio exclusivo dos deuses. After death, we have a soul, according to the Greeks, which is called psyche, which goes fluttering off like a shadow of smoke into the underworld. Now, when you get to the underworld, this place is called Hades, or it's sometimes called the house of Hades, because Hades is the god of the underworld. And there's a journey that the soul has to take. A jornada era através do lendário rio Estige, ou Rio do Ódio, com um homem chamado Caronte, que conduzia a alma num barco. You have to pay Charon your obols or 2 obols to get across the river, and that's why these coins were put in the mouths of the corpse upon death. When you got there, the first thing you meet is Cerberus, this 3-headed guard dog at the door to the underworld. You went by, because you were a dead man, you were allowed in. If you tried to get in as a live man, you were eaten alive by this thing. No relato de Homero, o Hades é um lugar austero e aterrador. É tão deserto que não existe nenhum templo para Hades.
O mundo subterrâneo é descrito como um lugar onde o espírito humano sofre uma eternidade de sonhos vazios. Hades is terrible and inexorable, but he is not the punisher of souls like Satan in Christianity. Psyche in Greek means breath, comes from a verb psychein, which is to breathe. Now, when someone dies, he no longer breathes. Psyche has really been translated as soul. Now, psyches in the underworld have no consciousness. Havia 2 níveis para o mundo subterrâneo. O primeiro, chamado Érebo, era para onde a alma humana ia logo após a morte. O segundo era um lugar mais profundo e mais terrível, chamado Tártaro. As almas impenitentes e violentas que haviam ofendido aos deuses eram banidas para o temido Tártaro. One of the most famous characters who was put into Tartarus was a fellow named Tantalus. And Tantalus was made to stand in a river with a fruit tree over his head. And he was eternally thirsty and eternally hungry, because whenever he reached to drink out of the river, the water would flow through his hands and he couldn't get it to his mouth. And when he reached for the fruit of the tree over his head, it would always move just out of reach. And so he was eternally tantalized, as we have the word from it now. E assim os deuses e suas histórias deram sentido aos diferentes ciclos da vida, e até à possibilidade de uma vida após a morte. Ajudaram também os gregos a estabelecer uma moral e um corpo ético. Na Grécia Antiga, uma das civilizações mais avançadas da época... Isso. A gente vai parar aqui, depois retomaremos com a parte final do documentário. Mas a gente pode até voltar agora, Fernando, para os slides, né? Que eu queria destacar alguns aspectos. E aí associar o que a gente viu na primeira parte nessa segunda parte mais rápida agora. Vamos começar. Pode abrir o próximo slide, só para a gente... Sim, eu queria começar por aqui. O documentário fala de diversas divindades nesse imaginário grego antigo, nessas mitologias. E esses imaginários trazem divindades femininas que são muito popularizadas, né? Destacando-se aí a figura de Afrodite, considerada aí a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa da sexualidade. E eu queria só fazer uma rápida conexão com o que aparece na cidade de Corinto. E aí a carta aos Coríntios, especialmente a primeira, acaba fazendo referência a esse contexto cultural histórico que tem a ver com essas crenças e mitologias. Então, rapidamente, eu queria dar uma ideia para a gente depois pensar, aprofundar isso com outras leituras, se for o caso. Então, vejamos, na cidade de Corinto, pode abrir o próximo slide, se possível. Aí, na cidade de Corinto, são restos, né, arqueológicos, vestígios dessa religiosidade. Uma cidade onde existiam vários templos, e sendo o mais importante deles, o templo dedicado à deusa Afrodite, a deusa do amor. Esse templo empregava à época, segundo pesquisa, a época de Paulo, dos primeiros pregadores do cristianismo, em torno de 1000 sacerdotisas que trabalhavam nesse templo. Então, vejam que é um templo de uma liderança e de uma presença feminina, onde as mulheres têm um protagonismo. E fazia parte da cultura da cidade de Corinto as jovens, antes do casamento, fazerem votos, claro, não todas as jovens, mas aquelas que tinham, digamos, essa vocação, né, e esse apelo religioso, faziam um voto de dedicarem um tempo da vida ao culto de Afrodite, antes do casamento. Então, faziam esse voto por um período e, durante esse tempo, estavam no templo para as cerimônias, os ritos, que envolviam a chamada
os chamados ritos de fertilidade, que é considerado aí pelos pesquisadores um tipo de prostituição sagrada, em que essas mulheres participam, né, de cerimônias ali, isso, claro, regido por uma crença, por uma cultura, faz sentido para essa cultura, para nós é algo extremamente estranho, né, que isso seja religioso, seja sagrado, mas era tão verdadeiro e tão forte isso na cultura de Corinto, que os filhos que nasciam dessas relações amorosas entre os devotos e as sacerdotisas eram considerados como uma concepção intermediada por Afrodite. Aquelas moças estavam ali, na verdade, cedendo os seus corpos para Afrodite. Elas eram a própria Afrodite naquele momento. Aqueles filhos que nasciam eram normalmente adotados depois por famílias da cidade e considerados filhos protetores, que iriam guardar a casa, não é? Abençoar o comércio, o trabalho. Eram como que demiurgos, pequenas divindades, pequenos deuses. Então, ter em casa um filho adotado de um rito que foi sagrado, com a bênção de Afrodite, naquela cultura de Corinto, tinha um valor simbólico muito grande. Depois que vencia aquele tempo de voto, aquelas jovens saíam daquela obrigação e se casavam, formavam famílias e seguiam a vida normal. Grosso modo, comparando, é o que a gente tem hoje no catolicismo, onde se tem o voto da freira, só que um voto contrário, é o voto do celibato, da castidade, do não ato sexual, né? O ato amoroso, enfim. No caso das jovens em Corinto, é o contrário, é a oferta do corpo para o ato amoroso. Mas em termos de sacralidade, de valor, isso era tão honroso para a família quanto é o voto que uma freira faz hoje, dentro do catolicismo. Um dado também histórico interessante aí. A história e pesquisadores dizem que as mulheres que dedicavam esse tempo a Afrodite costumavam raspar todo o cabelo da cabeça. Então, quando se chegava ao templo de Afrodite, lá se via a sacerdotisa com o cabelo raspado, um voto de nazireado ao contrário, né? Não se deixa crescer o cabelo, mas você raspa o cabelo. E depois de vencido esse período, então elas poderiam deixar o cabelo crescer novamente. Em alguns casos, um pesquisador chamado Gerd Tyson, que é um sociólogo que pesquisa o cristianismo antigo, ele disse que existiam os chamados votos perpétuos. Algumas dessas sacerdotisas chegavam a fazer o voto para a vida toda, e aí costumavam usar um produto sobre o cabelo que não nasceria mais nem cabelo. Né? Ficariam calvas para sempre. Um voto perpétuo, um voto eterno. Bom, isso pode ter trazido algum problema mais tarde, quando chegou lá naquela cidade, no ano 49, ano 50, um pregador chamado Paulo, acompanhado de Priscila e Áquila, né, que estavam fugindo da perseguição de Roma e chegaram também em Corinto. E eles começam a pregar uma nova mensagem, se convertem em pessoas, nascem várias comunidades cristãs ali. E mais tarde, Paulo tem que mandar uma carta àquela igreja para resolver problemas que estavam envolvendo ali questão da mulher, do cabelo, do uso do véu, da distinção que a mulher deveria manter, a mulher cristã, ao sair então pelas ruas, deixando um cabelo maior do que aquele raspado, né? Ou então usando um véu como um sinal ali. Então vejam, Paulo é muito claro ao escrever este tema ali. Eu estou orientando uma circunstância aqui local, mas saiba que nem nós, nem as igrejas de Deus temos tal costume. Ele deixa claro isso no capítulo 11 de Coríntios, né? Ou seja, Paulo está lidando com uma questão cultural importante para aquela sociedade. Então, imagina aquela mulher que fez o voto perpétuo e se converteu, né? Veio para a igreja. E agora, ao sair pela rua, alguém olha e tem dúvida se ela ainda se ela é uma mulher cristã ou é uma mulher sacerdotisa. Então, estar em público com o cabelo raspado pode ser um elemento de confusão cultural. Daí a necessidade de você ter uma distinção a partir do próprio cabelo da mulher, né? Então, se faz um debate, isso já dividiu igreja, já deu origem a igrejas, né? E tanta coisa por conta dessas questões do cabelo, deixar crescer, maior, menor, etc. Usa véu, não usa.
E trata-se de uma questão histórica, cultural, de uma cidade, de uma circunstância local ali. Então, daí a importância da gente estudar o contexto do mundo bíblico. Porque sem esse contexto, a gente corre o risco de pegar textos muito isolados e usar esses textos para pretexto, né? Que normalmente acontece mesmo. Você cria um dogma, uma doutrina, a partir de uma leitura isolada, sem essa dimensão circunstancial e histórica que é fundamental. Eu acho que é o caso aqui do culto a Afrodite. Podemos, pode avançar. Assim, aqui são ruínas ainda do antigo templo, né? Os antigos templos lá. Pode passar a próxima. Ok. Olha um outro dado histórico curioso e interessante. O texto, aliás, o documentário fez referência a Artemis, ou Ártemis, que é aquela divindade tão popular também no mundo grego, só que ao oposto de Afrodite. Até o documentário chega a dizer, são duas faces de uma mesma moeda, né? Por quê? Porque Ártemis, ao contrário de Afrodite, é a deusa casta, é a deusa da pureza, é aquela que não se maculou, é aquela que se relacionava numa dimensão amorosa apenas espiritual com os deuses. E para Ártemis foi construído lá na cidade de Éfeso um grande templo. Esse templo era considerado no mundo antigo uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tão suntuoso que era. Pode abrir o próximo slide, Fernando? Eu reproduzi uma imagem aqui do templo de Ártemis, é uma réplica, evidentemente, da suntuosidade, uma das coisas assim, né? Fascinantes do mundo antigo. Éfeso era uma cidade, à época, de mais ou menos 500 mil habitantes, nos dias de Paulo. Uma cidade como Londrina hoje, imagine, era a segunda maior cidade do Império Romano. Só Roma, né, tinha 1 milhão de habitantes. Uma cidade portuária, uma cidade de uma grande circulação de pessoas e praticamente todo o calendário do ano era regido pelas festividades de Ártemis. Então, caravanas, romeiros, gente do mundo inteiro ia para lá, para as grandes festividades, as grandes oferendas, as grandes cerimônias. Então, havia uma rede de hotéis, hospedarias, transporte, restaurantes. Imagine como uma cidade que tem o turismo religioso funciona e depende disso. E aí a gente vai ter talvez uma comparação com o que acontecia em Aparecida, aqui no Brasil. Um bom exemplo, né? É uma cidade que vive em torno do comércio religioso. Se tirar o santuário de Aparecida, acaba a cidade, literalmente. Então, Éfeso tinha muito disso. E pode voltar ao slide anterior, só para a gente ver mais alguns detalhes. O que vai acontecer? E aí a gente tem que usar um pouco da história para entender algumas coisas. O cristianismo também vai chegar em Éfeso. Se estabelece lá. E o cristianismo em Éfeso, ele vai ter 2 grandes líderes. Paulo, que faz de Éfeso a sua grande base missionária, é a cidade onde Paulo mais residiu, em termos temporais, né? Em torno de 3 anos, basicamente, ele viveu em Éfeso. Ele construiu em Éfeso o que o José Comblan, um pesquisador do Novo Testamento, chama de uma escola paulina, que é um centro de treinamento missionário, de formação de líderes, uma escola que cuidou da tradução, escola de profeta, exato, né? Tem essa função da literatura, que é muito interessante, produção de cópias das cartas de Paulo. A escola de Éfeso fez muitas cópias das cartas e mandava essas cópias para as igrejas paulinas. E isso vai dar origem, inclusive, mais tarde, a um primeiro corpus de textos que, de alguma maneira, prepara o caminho para a formação de um cânone bíblico, né? Com as cartas paulinas. Então, essa escola tinha a função de treinar líderes, prepará-los para o trabalho missionário. Era uma base também de recepção desses missionários que voltavam para um tempo, né, de atualização, de prestação de relatórios. Tito, Timóteo, Silas, Barnabé, a grande equipe que Paulo montou no trabalho missionário dele, tinha como sede a cidade de Éfeso, né? Então, uma escola e um lugar muito estratégico para o cristianismo. Além de Paulo, a história também cita João, apóstolo, como sendo um dos líderes de uma igreja muito forte em Éfeso. Depois daquele episódio lá da cruz, em que ele sai com Maria, mãe de Jesus, e a leva para casa, a história diz que João foi morar em Éfeso. E Maria, mãe de Jesus, o acompanhou.
Há relatos históricos de Maria vivendo até o final da sua vida em Éfeso. Inclusive, existe hoje lá em Éfeso um local onde está sepultado o corpo de Maria, né? Um túmulo, até a casa onde ela viveu. Eu vou trazer esse documentário na semana que vem. A gente vai abrir e mostra. Tem um documentário de uns 10 minutos que mostra o lugar onde Maria morou, viveu, o cemitério onde estaria o corpo de Maria, né? Não muito tempo atrás, o Fantástico mostrou uma reportagem da cidade de Éfeso hoje. Tem a antiga cidade de Éfeso e a cidade nova, que é uma cidade islâmica hoje, islamizada. Hoje é o Islã que domina lá. Mas eles mantêm a antiga cidade por questão turística. Então, caravana, gente do mundo todo visita, né, aquelas regiões antigas e passa, inclusive, por lá. Por que eu estou tentando chegar aí a esse elemento envolvendo Maria? Porque Maria morou em Éfeso, certamente teve uma liderança, a gente não pode ignorar isso, né? Uma coisa é você venerar Maria, cultuá-la, etc. Outra coisa é você reconhecê-la como uma mulher que teve um papel importante na história do cristianismo. Ninguém conheceu o menino Jesus, a sua infância e adolescência, como uma mãe. É impossível. Ela sabia das coisas e guardava no coração muita coisa, inclusive o texto fala isso, né? Enfim. Então, é inegável que Maria teve uma liderança na igreja antiga. Ela foi uma fonte também de consultas. É provável que muitos pesquisadores foram a ela. O próprio Lucas, quando vai escrever, diz, olha, eu fui pesquisar muitas fontes, saber das coisas. Ela deve ter sido uma referência para contar muitas histórias sobre o próprio Jesus, né? E visitando as igrejas. Eu fico pensando Maria lá num culto, numa reunião, né? Dizendo, olha, eu vou falar um pouco do que eu acompanhei, da vida dele, da infância dele, né? Isso fascinava as pessoas, né? Então é inegável que ela viveu lá e viveu trabalhando com o apóstolo João, que foi um grande líder que abriu igrejas na região da Ásia Menor. As igrejas do Apocalipse, aquelas 7 igrejas citadas lá, todas têm como grande sede a cidade de Éfeso. Enfim, o que vai acontecer mais tarde? O que a gente chamaria aí de um hibridismo ou um sincretismo. Por quê? Lá pelo século 4 para o 5, quando a igreja cristã já havia se aliado ao Estado romano, ao Império Romano, a partir de Constantino, em 313, depois Teodósio, imperador, não é? Em 381, 382, e aí o cristianismo se transforma numa religião do Estado, do Império, inclusive uma religião oficial, Igreja Católica Romana, porque o Império Romano era chamado Império Católico Romano. Então agora essa igreja aliada ao Império vai se chamar também Igreja Católica Romana, né? Que tem um sentido de universal, de grandeza. Pois bem, à medida que o Império se transformou no Império Cristão, as antigas cidades que tinham suas divindades, tinham seus deuses protetores, os seus deuses padroeiros, essas cidades evidentemente que tiveram que fazer adequações. Você não vai poder mais fazer os cultos a essas antigas divindades, porque isso não combina com o cristianismo, não é? Pelo menos naquele momento. Então, as pesquisas mostram que muitos antigos templos aos deuses foram convertidos em templos cristãos. Se converte os templos também, né? Só que toda conversão ainda às vezes conserva muita coisa do passado, né? Nesses tipos de conversões aí. E muitos desses antigos templos conservaram o que eles já traziam desse passado religioso. É o caso de Éfeso. O antigo templo de Ártemis. Agora não pode ser mais um templo de Ártemis. Mas nós vamos perder o comércio, né? Nós vamos perder a religiosidade, nós vamos perder a vocação de Éfeso para o turismo religioso e tudo mais que isso rende. Não vamos fazer isso. Então vamos criar uma alternativa. Então começa-se um trabalho de adaptação e que vai culminar com o antigo templo de Diana, de Ártemis, sendo transformado, chamado templo de Diana também pelos romanos, né? Transformado num primeiro templo a Maria, mãe de Jesus. Como é que se dá isso? Tem um outro elemento místico aí. Um bispo da igreja chamado Epifânio, que atuava em Éfeso, ele conta numa reunião, num concílio em que ele compareceu, de que Maria teria lhe aparecido num sonho. É o que se conhece na história da primeira aparição de Maria.
Vocês sabem que no catolicismo Maria é vista como protagonista de aparições. Então, em Portugal apareceu como Fátima, né? Lourdes na França, no México Guadalupe, no Brasil Aparecida, na cor negra, por se identificar culturalmente com, né, o país, enfim. E assim vai. E, provavelmente essa crença vai continuar e vai continuar aparecendo por aí. Então, Epifânio teria sido o primeiro a ter essa visão. A primeira aparição de Maria. E nessa aparição, Maria teria lhe dito duas coisas principais. A primeira, que ela, depois da morte, teria sido levada a Jerusalém, e de Jerusalém ela teria sido assunta ao céu, para se juntar ao Pai e ao Filho, para formar a Sagrada Família, o Pai, a Mãe e o Filho. E para formar uma trindade, que tem o Pai, o Filho e a Mãe. Né? Então essa é uma primeira versão que Epifânio deu nessa visão que ele teve. Então Maria teria sido assunta, a assunção de Maria. Bom, segunda coisa que Epifânio conta desse sonho. Maria teria lhe pedido que um templo, algo assim, fosse dedicado a ela ali naquela cidade. Então pede-se permissão a um concílio e a igreja vai acabar cedendo e autoriza que então um templo em Éfeso pudesse então ter como local de homenagem à Mãe de Jesus. Começa com uma ideia de homenagem, né? Mas não demorou muito para que os antigos devotos começassem já a sincretizar. Então, se você vinha antes para fazer a devoção a Diana e levar para casa uma estatueta, um nicho, um objeto sagrado, agora você vem e leva para casa uma estatueta, um nicho, um objeto da Mãe de Jesus. Então, o processo histórico vai culminar nessa conversão cultural, religiosa, de uma divindade greco-romana na veneração da Mãe de Jesus, que vai se perpetuar, né, pelo tempo. E aí alguns termos que a gente conhece bem até hoje. Diana era considerada a Imaculada Conceição, porque ela concebia sem se macular, uma concepção espiritual. Ela gerava deuses, filhos dos deuses. E por que não associar isso então à Mãe de Jesus, que também concebeu sem mácula? Então, a ideia de Imaculada Conceição também é adaptada aí. Ela é vista como a Mater Dei, a Mãe de Deus. Diana é a Mãe dos deuses. Mater Dei, Mãe de Deus. Então, Maria também passa a ser chamada de Mater Dei, a Mãe de Deus. A gente tem até um hospital aqui com esse nome, né? Percebem a adaptação e o sincretismo? Então, todo esse passado, todo esse substrato religioso de crenças, de mitos, lendas, que o mundo grego e o mundo romano formatou, tudo isso, mais tardiamente, será apropriado, ressignificado pelo movimento cristão. Mas isso já num tempo em que a religião cristã vai se envolver com as estruturas de poder do Império Romano, formando uma religião de Estado, formando uma cristandade, né, como a gente conhece. Historicamente, aí é interessante, porque na Idade Média, praticamente Maria vai ocupar o lugar do que no cristianismo seria do Espírito Santo, né? Tão popular ela se tornou. Ela é a conselheira, é a que consola, que intercede, é a grande protetora. As qualificações que são do Espírito, é ela que ensina, que educa, que orienta, que aconselha, né? O que seria a função do Espírito na teologia do Novo Testamento vai sendo gradativamente transferida para a figura de Maria. Então, na cristandade medieval, você tem uma trindade de Pai, Filho e Mãe, basicamente. Bom, pode voltar um pouquinho? Isso, pode retornar, acho que tem um slide anterior. Ah, tá, isso a gente já viu. Ah, tá, pode seguir, é para frente, desculpa, para frente. Ok? Aí, eu queria chegar nessa questão agora para comentar um pouquinho o aspecto aí do Hades, que apareceu também no documentário. Quando a gente vê o documentário ressaltando o Hades como um lugar de morada dos mortos, e de um deus também chamado Hades, que lá, de alguma maneira, governava, inevitavelmente a gente lembra desse texto de Lucas 16, né? Em que se fala também de dois personagens que morrem. E aí, 23, no Hades, destacado ali em azul,
Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, né, junto dele. Aí pede para que seja mandado alguém lá para... Primeiro pede água, né, para aliviar o seu sofrimento. Depois pede para que alguém vá até a sua casa, volte à vida aqui terrena para poder avisar os seus familiares, enfim. Mas há uma advertência final ali no 26. E além disso além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Interessante como que o Novo Testamento vai tentar dialogar um pouco com esse universo de crenças também, né? A palavra hebraica, pode abrir o próximo slide? A palavra hebraica para morte normalmente é Sheol, né? Usada no Antigo Testamento como um túmulo, uma cova, uma sepultura. Mas quando a Septuaginta, que é uma tradução que surgiu lá pelo ano 200 a.C., dos escritos judaicos para a língua grega, feita lá em Alexandria, no Egito, por tradutores, enfim. A Septuaginta, ao fazer a conversão da ideia da morte, já transforma a palavra Sheol em Hades. Já faz a conexão cultural com o mundo grego. E Hades passa a ter essa noção de lugar para onde as pessoas, em condição de pena, de condenação, ou algo assim, vão, né, viver também. Então, a gente não vai entrar em detalhes aqui, não vou entrar nessa questão doutrinária, teológica, enfim, da questão aí da morte, mas apenas faço menção para destacar isso, como que a mensagem cristã teve que dialogar com essa cultura e com essa realidade. E aí a gente fica pensando, comparando ali com o documentário, que aquelas pessoas que moravam lá no Hades, viviam no Hades, né? Na cultura grega, imaginem para aqueles que agora começam a ouvir uma mensagem sobre ressurreição. Como que a mensagem cristã da ressurreição causa um impacto nessa cultura. Você tem a oportunidade de não ficar para sempre mais ali, né? Ou de não ir para esse lugar, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, você tem agora uma outra alternativa para viver a eternidade, que não viver nesse lugar gélido, né? Enfim. Então, a mensagem da ressurreição é uma mensagem de muita esperança e que renova muito o ensinamento, né, do cristianismo, que impacta bastante. Pode seguir, por favor? Tá, pode voltar. Na verdade, a gente vai... vamos voltar agora já ao documentário. Eu queria ver a última parte agora, Fernando. Vamos fechar vendo o documentário. Essa parte é muito interessante, porque ela vai fazer um fechamento e uma conexão com algumas coisas também da mensagem cristã. E aí, no final, a gente volta para concluir. Tá bem? Em teatros gregos. Com um elenco masculino fazendo tanto papéis de deuses como de deusas, dos homens mortais e das mulheres. Mas os gregos não foram os únicos entusiasmados pelas histórias de divindades e heróis. Outros também estavam alertas. No Ocidente, além do Mediterrâneo, um grande e novo império estava nascendo. A seguir, a sombra da poderosa Roma cai sobre a Grécia Antiga. Os deuses e deusas gregos, assim como a Grécia clássica, conheceriam a devastação do tempo e da mudança. Como divindades em ação, eles iriam depois deslizar para as brumas da história. E mesmo assim, não desapareceram por completo. Even though they're not part of our religion, we still need these stories. They're wonderful, richly suggestive tales about how the world works and what we are as human beings. Generation after generation of modern students love and are fascinated by these myths. And I think
That springs from something we all have in us, which is a desire to make stories, a need to understand the world by making stories about it. A mitologia grega transcendeu os séculos, chegando até nós não só através de grandes poetas e escritores de peças, mas através de condutos de muitas outras culturas. Uma das primeiras foi Roma, no Ocidente. Ela absorveu muito do que a Grécia tinha a oferecer. The Romans discovered Greek religion really in the 3rd century BC and began to make a bigger deal of it than it had been before. We know that there had been cultural contact for a long time, but there was a kind of prestige to the Greeks that the Romans felt they didn't have. And so they took over really the Olympian system and aligned their own local gods with more recognizable high-status Greek gods. Ao adotar os deuses dos gregos, os romanos lotaram um panteão de divindades com características romanas longínquas. A maior prioridade era arranjar nomes romanos para eles. Zeus became Jupiter in their terms. Ares became Mars. Athena became Minerva. When I say became, I mean that they had these gods existing already, Minerva, Mars, Jupiter, but they now aligned them in a new way that said, yes, we're part of a continuum of culture with the higher status Greeks. Outros deuses adotados pelos romanos incluíam Hera, conhecida como Juno. Poseidon foi renomeado como Netuno. Hades reemergiu como Plutão. Afrodite seria imortalizada para sempre como a deusa Vênus. E assim, o panteão grego, em sua grande extensão, se tornou o panteão romano. Quando a poderosa Roma se desenvolveu em um império, acabou ocupando um canto pouco conhecido e empoeirado do Oriente Médio, chamado Judéia. Aqui, os hebreus se agrupavam ao redor de sua capital, Jerusalém, onde uma nova religião estava nascendo. Depois da crucificação de Cristo, seus ensinamentos se espalharam rapidamente. Até o cristianismo encontrou conexões da filosofia grega e romana, especialmente através do apóstolo Paulo. We know that Paul was educated in Greco-Roman terms. He quotes Euripides at least several times in his epistles. Later on, notions that had developed in Platonism especially became crucial in the ways in which early Christians tried to make their religion more understandable to a highly educated class in the Greco-Roman world. In the Orthodox Church even today, the Greek Christian Church, you still see some of the mysticism that you can identify in the works of Plato in the 4th century BC. A crença cristã de que Jesus era o Filho de Deus, ainda que nascido de uma mulher mortal, também ressoava com os primeiros gregos. Because Greek religion was completely comfortable with the notion of gods interacting with human women, I think it helped in the spread of Christianity at an early period that a narrative like that was at its core. And so we'll never know cause and effect, and I certainly don't want to attribute early Christianity wholly to the Greeks, but it helped that the groundwork was laid. Apesar do enorme número de divindades que reinavam sobre os gregos, há poucos séculos antes do nascimento de Cristo, uma nova ideia se espalhou entre as pessoas: a noção da existência de apenas um Deus verdadeiro. The Greek world shifted towards monotheism, I would say, sometime around the 400s and 300s BC, with the advent of philosophy. And philosophers like Plato and Aristotle, who were skeptical of the Greek religion, the way it was written in mythology, but they did believe in some supreme force, some supreme, all-good, all-knowing kind of power.
Tal movimento em direção ao monoteísmo na Grécia Antiga não passou despercebido pelo apóstolo Paulo. Um dia, em Atenas, Paulo se dirigiu aos cidadãos gregos do topo do Aerópago, uma colina que era um lugar de reunião para um conselho de nobres. Mas Paulo, de pé no centro do Aerópago, disse: Homens de Atenas, percebo que em todas as coisas são muito supersticiosos. Estava de passagem e, vendo seus ídolos, encontrei um altar, no qual estava escrito ao Deus desconhecido. O que estavam louvando sem saber é o que prego a vocês. Deus que criou o mundo e tudo o que há nele, e que de um homem criou a humanidade para habitar toda a face da terra. Ato, capítulo 17, versículo 22. Uma das forças mais potentes que moldou o pensamento grego foi a consciência do pecado. Mas, há 2000 anos, o conceito de pecado era muito diferente do existente na crença dos primeiros cristãos. The Greek word for sin, the closest one, is a word that means to miss the mark, to err, to go wrong. Now, what does that mean? To sin, if you go too high, it means that you're stepping beyond human limitations. If you go too low, it means that you're not living up to your fulfillment. And so, for the Greeks, a sin was really not fulfilling who you are. Apesar de separados de nós por vários milênios, o grande esplendor de deuses, deusas, heróis, musas, destinos e graças, de elevadas conquistas e amargas derrotas, é tão significativo hoje quanto era para os gregos antigos. The interesting thing about the Greeks at that period who venerated these gods, that they gave to the gods the attitude also of human beings. There was the fighting, there was the jealousy, there was the adultery, there was the happiness, there was the truth, there was the peace. There were all the things that were going on in everyday's life of the human beings was also associated with the gods. And I think that is part of the reason why these things have survived all these centuries in the minds of people and identified in the way the Greeks think even today. Greek myths is a whole body of narratives. Say something very complicated about the world. They speak to a kind of optimism and a kind of pessimism at the same time. Greek myth as a whole really does tell us through a lot of exemplary stories, a lot of different things about the nature of reality, the nature of life, what's important, what we ought to care about. One of the major lessons is that to read any of these stories, which are timeless treatments of big human questions of personal morality versus the morality of the state and laws that are imposed, and how do you negotiate these very difficult questions of the best behavior as a citizen in the state, those are addressed by Greek myths and by Greek legends. And you are left with this feeling that we don't know really what these gods are or who they are. But you know, we know there's some force out there. There's some huge force that's controlling our lives, and that we have to keep an open mind to what that force is doing. That's why the Greeks can speak across 3,000 years of history and tell us some questions, if not the answers, to some of the most perturbing eternal questions in the world. Existiu outro mundo aqui outrora, e os deuses, deusas e pessoas que nele viveram ainda assombram a paisagem. Suas histórias ainda viajam através do tempo. Outro mundo aqui outrora, e os deuses, deusas e pessoas que nele viveram ainda assombram a paisagem. Suas histórias ainda viajam através do tempo. Enquanto as pessoas buscarem uma compreensão mais profunda de si mesmas e de seu mundo, a Grécia Antiga viverá.
Todos vocês, deuses deste lugar grandioso, garantam-me que serei belo no interior da minha alma. E garantam que todas as minhas posses externas estejam em harmonia pacífica com o meu interior, com o meu eu. Platão. Isso, muito bem. A gente já está caminhando para o final. Só para encerrar, acho que vale fazer um fechamento, né, dessa última parte. Destacando, sim, tem várias coisas, mas eu gostaria de destacar pelo menos um aspecto. O documentário menciona que o tempo e as circunstâncias históricas contribuíram de alguma maneira para a difusão da mensagem cristã, né? E isso faz a gente lembrar daquele texto, me parece que é de Gálatas, que na plenitude dos tempos se manifestou, né? Jesus, Paulo está fazendo uma análise nesse sentido. E por que isso é interessante? O próprio helenismo, disseminado no século IV a.C., que a gente já estudou aqui, propagando uma única língua, a língua grega, como um meio de comunicação que uniu os povos antigos, preparou também um caminho para essa mensagem. Tanto é que o Novo Testamento é escrito na língua grega, né? Com exceção de Mateus, que é escrito em hebraico e aramaico, mas depois é versado também para o grego. Todos os livros são na língua grega, facilitando uma comunicação mais rápida com essas nações. Outro fator, os judeus estavam espalhados, a gente estudou aqui a dispersão, a diáspora judaica. 2/3 dos judeus estão fora da Palestina. E esses judeus que estão espalhados pelo mundo antigo estão propagando uma mensagem, que apareceu aqui no documentário, né? De um único Deus, de uma fé monoteísta. Então, nesse cenário de crenças politeístas, há um povo disseminando a ideia de um único Deus, preparando um caminho que mais tarde vai ser usado também. Tanto é que Paulo chegava muitas vezes nas sinagogas, começava pelas sinagogas. Então, a existência de sinagogas nas cidades antigas foi um local de anúncio. Então a gente tem, e aí a própria filosofia grega, citada aqui no documentário também. Aí pelo século IV a.C., né, Platão, Sócrates, Aristóteles, depois, enfim, os grandes pensadores do mundo grego começam a forjar e a contribuir para a ideia de um ser maior, supremo, absoluto, único. E o documentário faz referência de que isso foi convergindo para a ideia de uma única crença. Então esse é um ponto também curioso. E aí, para encerrar, né, fecho. Na aula que vem, nós vamos analisar as relações do cristianismo nascente, do movimento cristão nascente, com o Império Romano. Como é que esse império lidou com aquele movimento? Tensões, conflitos, como que essas crenças mais tarde acabam sendo absorvidas pelo próprio cristianismo, império, né? Nessa unificação que haverá mais tardiamente. Tá? E não deu tempo da gente ver hoje, mas vai ficar para a próxima aula também, a discussão da questão mais social do império, entrando já na parte aí de Paulo e análise que se faz aqui sobre o lugar social da mulher nessa sociedade. Então a gente vai viajar um pouco na próxima aula, nessa parte histórica, já entrando aí nos escritos paulinos também. Tá? Antes de encerrar, alguma questão bem específica, algum ponto aí que alguém gostaria de esclarecer? Temos aí mais uns 3 minutinhos para concluir. Eu queria, não é muito bem uma pergunta, né, mas um comentário, uma observação. Okay? Queria que você comentasse essa questão, porque também, ao mesmo tempo que parece que todas essas características que você falou ajudou a disseminar, né, o cristianismo, também todo um contexto ajudou a contaminar o cristianismo, não é, com o sincretismo, né? Pois é o grande desafio, né? Porque, num primeiro momento, a mensagem cristã ela vai impactar, ela vai se aproximar, especialmente através de Paulo, mas há uma fronteira de diálogo que mantém uma essência, né? Paulo é flexível na forma, muito flexível. Ele conversa, dialoga, ele toma empréstimos dessa linguagem e tudo mais para fazer-se
compreendido. Tanto é que ele faz isso lá em Atenas, né? Ele faz em outros momentos diversos. Mas Paulo, ele é inflexível na essência. A coisa, ele não abre mão. Então, vai entrar na questão lá da crucificação, da ressurreição. Olha, isso aqui é inegociável. Sem isso aqui, você acaba com a mensagem da... Né? Não há o que anunciar fora da cruz e da ressurreição. Né? Então, acho que Paulo é um grande exemplo de alguém que vai até o limite possível do diálogo, mas ele é determinante nas questões que são inegociáveis. Né? Agora, é muito interessante essa observação, porque mais tardiamente, aí nós já vamos entrar no século IV, quando essa religião, aliás, quando esse império romano que se apropriou dessa religião grega e dessa religiosidade, esse império romano vai se transformar no império cristão. Consequentemente, todo esse legado romano vai ser absorvido agora por essa religião cristã. Aí sim, de fato, formando um sincretismo, um hibridismo muito grande, ao ponto dos antigos deuses das cidades serem convertidos nos santos protetores, né? Como a gente exemplificou aqui no caso de Diana. Então, a história vai ser, de certa maneira, cruel com esse movimento cristão, que até o século III enfrenta, é perseguido, é martirizado, mas que no século IV vai se aproximar do império, por uma estratégia do imperador, e o que parecia ser uma grande coisa, uma grande vitória, uma grande oportunidade, tem um revés. Porque aí esse movimento vai se transformar numa grande religião de Estado. E junto com o Estado vem todos os seus problemas. E aí a religião cristã, de fato uma religião agora consolidada, vai ter que conviver com tudo isso que vem desse passado. Aí formando tudo isso que a gente conhece, de sincretismo e hibridismo, de fato, na igreja medieval, né? E aí a pergunta que se faz é, quem que se converteu a quem, né? Foi o império, o imperador que se converteu a Cristo, ao cristianismo? Ou foi o cristianismo que se converteu ao império, ao Estado? Porque o império foi aclamado a partir dali como o reino de Deus. Finalmente o reino de Deus se tornou um poder na terra. Finalmente o reino de Deus chegou politicamente, como se esperava tanto. Agora o reino de Deus e o império romano são uma só coisa. E aí vem todas as consequências nesse grande pacote, né? O preço a ser pago é muito grande. Porque ao se converter ao império, quer dizer, a conversão do imperador implicou na conversão do movimento cristão também ao próprio império. Né? Isso. Tranquilo? Semana que vem, então, retomamos. Aliás, daqui a 15 dias, né? E aí vamos entrar nesse cenário mais histórico aí, tá bem? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Até uma próxima. Tá?